Muito bem, a gente já está aqui com a querida doutora Emília Alexandrino, ela que é ginecologista obstetra, onde nós iremos falar sobre a prevenção referente ao câncer do colo de útero. Para isso, esse recado é importante, fiquem atentos a essa conversa. Doutora, seja sempre bem-vinda aqui, o doutor me consulta. Eu primeiro lhe pergunto, a incidência em Roraima realmente assusta e por isso é sempre bom informar as meninas dos cuidados, né? Roraima, por estar na região norte do país, é um dos estados que tem uma incidência bem grande de câncer de colo uterino, né, de lesões já, como se diz, confirmadas. Então, no mês passado, foi até em uma informação da secretaria de que tiveram 800 e poucos casos. E acredito eu que pela região norte, talvez se deva também, no que diz respeito ali à parte do Amazonas, as regiões ribeirinhas e tal, a dificuldade de acesso daquelas pacientes, né, nas unidades básicas, do resultado dos seus exames preventivos, isso dificulta um pouco. Mas o que a gente tenta enfatizar nesse mês de março, por conta do mês internacional da mulher, né, do Dia Internacional da Mulher, que é dia 8, as secretarias de saúde e o Ministério da Saúde fez a campanha do Março Lilás, que é exatamente para chamar a atenção das mulheres para a importância que é a prevenção do câncer de colo uterino. E isso pode ser feito, essas mulheres se dirigindo aos postos de saúde, às unidades básicas, para fazer o seu exame de citologia oncótica, que é o Papa Nicolau, ou o famoso preventivo, né? Esses exames eles estão disponíveis em qualquer unidade básica, é um exame fácil de ser feito e uma vez sendo detectada qualquer alteração nesse exame, o médico da unidade básica recebe o resultado ali com a paciente e ele vai definir que tipo de encaminhamento ele deve dar para aquela mulher, né? Porque às vezes é visto só um processozinho inflamatório, que o exame de colo uterino ele não é um exame que é feito para ver lesões inflamatórias, mas sim como screening do câncer de colo uterino, não é? E, tendo alguma alteração, ele vai encaminhar essa mulher. Ela deve ser encaminhada de acordo com a lesão constatada para 2 locais, na rede pública, se falando, que é o Centro de Prevenção do Câncer de Colo e Mama, se for uma lesão de baixo grau, ou para o Centro de Referência da Mulher, se for uma lesão de alto grau. Nesses 2 locais, vai ser feito o tratamento e o segmento dessa paciente, de acordo com cada lesão, porque existem os protocolos, né, definidos dentro das condutas preconizadas pela Sociedade Brasileira de Citopatologia. E também, quando é confirmada uma lesão precursora de câncer de colo uterino, nós vamos, como se diz, estar tratando essas lesões. É uma das ferramentas que a gente tem de prevenção de câncer de colo, é exatamente o tratamento das lesões precursoras, que é aquelas neoplasias intraepiteliais cervicais, de grau 1, grau 2, grau 3, que são as leves, moderadas, acentuadas, né? E também o carcinoma microinvasor. Quando é diagnosticado câncer microinvasor, aí o médico vai ver a possibilidade de estar referenciando essa mulher para o serviço terciário, que é, no caso, na maternidade, para fazer a esterectomia simples dela, né? E se for um carcinoma já invasor de colo uterino, ele vai ser, após constatado na biópsia, porque citologia, colposcopia, que é o exame com colposcópio, que é como se fosse um microscópio ali para o colo uterino, e a biópsia, que é o que dá o padrão ouro, é o diagnóstico final de que realmente tem a lesão cancerosa. Aí, essa paciente vai ser atendida no UNACOM, né, que é o Serviço de Oncologia do Estado, que funciona lá no HGR, e lá eles vão determinar, de acordo com o estadiamento dessa patologia, do câncer em si, se for um estado mais primário, o grau histológico do tumor, se é um câncer mais agressivo ou não, eles vão estabelecer um tratamento, e aí o tratamento dela vai ser, geralmente, dependendo do tipo, ou tratamento cirúrgico, mais complementação por radioterapia e quimioterapia. Radioterapia é feito fora do estado, mas quimioterapia nós temos também aqui no estado, lá no SECOR. E uma outra coisa importante, Ellen, que vale a pena ressaltar, é intensificar a vacinação, tá, contra o HPV. O HPV, gente, é o vírus, né, que faz parte de uma das infecções sexualmente transmissíveis, que está ali como um agente carcinogênico em potencial do câncer de colo uterino.
Então, a vacinação ela pode ser feita nas escolas, começar com a educação em saúde feita nas escolas, das meninas na idade de 9 aos 14 anos e dos meninos também. E essa vacinação, às vezes, as mães não querem fazer como se fosse uma coisa que fosse influenciar para que a menina ou o menino iniciasse a vida sexual precocemente. Mas não tem nada a ver, tem que desmistificar isso e colocar como se fosse realmente a prevenção de uma doença como uma tuberculose, como uma hepatite, como uma rubéola, entendeu? Então, tem que vacinar essas crianças. Nós temos aqui, às vezes, lotes de vacina que vencem por falta da procura das pacientes, não é? E uma coisa também que eu chamo a atenção seria uma maior brevidade, tá, na análise desses exames citológicos, dos exames do preventivo na rede pública, porque é um exame de fácil análise, né? Tem que ser bem coletado, tá? Ele pode ser, geralmente o Ministério da Saúde, ele coloca uma faixa etária ali, que vai dos 25 anos até os 64 anos, que é para as pacientes estarem fazendo esse exame, principalmente as que já tiveram atividade sexual. Mas, na rede privada, se você tiver necessidade, iniciou vida sexual anteriormente, está sentindo alguma coisa, você procura. Isso é porque é um espaço da idade que o Ministério da Saúde coloca, onde acontecem mais as lesões precursoras e lesões mesmo cancerosas. Por isso que eles colocam dos 25 aos 64, mas não quer dizer que tem que ficar engessado só nessa faixa etária. E uma outra coisa também importante é dizer que as mães, nesse mês de maio, elas devem, as mães, as mulheres, né, de uma forma geral, devem estar se dando esse presente, cuidar da sua saúde, fazer o seu check-up ginecológico, procurar o ginecologista. Está tendo dificuldade na rede básica, está tendo dificuldade de médico especialista na rede pública, gente, faz um esforço, procura o especialista, está com dúvida, está com alguma dor, algum sangramento pós-menopausa, que você não está tentando identificar qual o motivo desse sangramento, procura especialista, procura fazer seus exames de rotina, para que não passe desapercebido uma doença que, quando é diagnosticada precocemente, tem cura, né? A cura do câncer de colo uterino é possível, sempre que você tem esse tipo de patologia, você tem um grande potencial de cura, desde que você procure assim que é detectado, qualquer sintoma. Tá? Porque até quando o câncer já é invasor, dependendo do grau do tumor, dependendo do tamanho, se já avançou ali vagina, se já tem metástase, se não tem, tem ainda as suas chances de cura. Certo, ó. A gente fala do mês de março, também tem o mês de maio das mãezinhas, enfim. Todo mês é o mês necessário para cuidar da nossa saúde. A gente falou sobre onde se dirigir, sobre os preventivos, e eu pergunto para a senhora, é necessário sempre sim, a senhora até puxou a orelha da gente aqui, desse check-up, exame ginecológico. É importante isso sempre, as mulheres estarem se cuidando, né, doutora? Cuidar da nossa saúde sempre. É importante, ela inclusive tem os protocolos também em relação a isso, porque se você faz seu exame e não deu nada, beleza, você pode fazer até de 3 em 3 anos, mas se você faz um exame e deu alguma lesão, dependendo da lesão, o médico é que vai dizer de quanto em quanto tempo você tem que estar fazendo esse exame, se vai ser com 6 meses, se vai ser com 12 meses, se vai ser anual, a partir de quando você vai estar liberada para seguir só o esquema do Ministério da Saúde e fazer trienal, entendeu? Então, é importante que você tenha a orientação da pessoa especializada no assunto. Nós temos patologistas cervicais na rede pública, tanto do CPCOM, que é o Centro de Prevenção de Câncer de Colo e Mama, como no Centro de Referência da Mulher e também na rede privada, né? Eu atendo no Labovida, aqui no Pricumã, atendo na Master Clean da São Sebastião, e lá a gente faz esse tipo de tratamento, de acompanhamento, de orientação para essas mulheres. Doutora, outra dúvida, assim, antes da coleta, né, tem algum preventivo, tem alguma recomendação que a senhora gostaria de deixar para todas nós mulheres aqui? Bem, o exame de prevenção de colo uterino, ele deve ser feito nas pacientes dos 25 aos 64 anos. As pacientes grávidas, inclusive, eu quero chamar a atenção para isso, elas podem coletar o preventivo, sim. É um dos exames que faz parte da primeira consulta do pré-natal, caso ela tenha um prazo já de mais de um ano sem fazer o exame, tá? E essas pacientes, elas não devem ter relação no dia anterior, para evitar ali alguma contaminação, ou o esperma mesmo dificultar um pouco a análise do material. Não devem ter um sangramento muito
plausível nesse momento. E as pacientes que estão também com algum processo inflamatório, com corrimentos muito intensos, elas devem primeiro dar uma tratada nessa secreção vaginal, nesse corrimento, para depois se submeter à coleta do preventivo, tá? E no mais é só isso mesmo. E também, doutora, sobre as vacinas, né? A gente falou um pouquinho sobre quem pode se vacinar, mas onde a gente pode obter as vacinas? Bem, as vacinas, elas estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde daqui do município. São 32 unidades básicas. Hoje, inclusive, eu conversei com a pessoa responsável pela vacinação do município de Boa Vista e ela me confirmou que as vacinas estão disponíveis. A vacina que nós temos é a Gardasil, que é a vacina quadrivalente, tá? Que pega tanto o HPV do tipo 6, 11, 16 e 18, 16 e 18 mais associado a câncer de colo uterino, e a 6 e a 11 mais associado às lesões de papiloma, de condiloma, que são as verrugas genitais, responsável por 90% dessas verrugas, tá? Então, é disponível tanto para os meninos como para as meninas. E uma outra dúvida também que às vezes as mulheres têm é se, uma vez que elas já tiveram relação sexual ou que já foi diagnosticado alguma lesão pelo HPV, ela pode se beneficiar com o uso da vacina? Pode sim. Inclusive, aquelas mulheres que têm recidivas mais frequentes, elas podem se beneficiar diminuindo o risco dessas recidivas. Precisa só que tenha a prescrição médica. Quando sai dessa faixa etária dos 9 aos 14 anos, se tiver uma prescrição médica, ela vai na unidade de saúde e ela vai ser contemplada com a vacina. Tá certo. Obrigada pelas informações. Até a próxima, doutora, aqui com outros temas importantes. Gente, até a próxima edição também. Sigam também a gente nas redes sociais. Tchau, tchau.